minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Cristina Maranhão. Sejam bem-vindas ao canal Mulheres de Fé Oficial, onde eu posto os meus vídeos de pregações e faço minhas lives aqui no YouTube. O canal Mulheres de Fé é gerenciada por mim e pela irmã Renata. As minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam neste canal, compartilhe essa novidade que chegou agora. Estou com vocês no YouTube, canal Mulheres de Fé. Se inscrevam lá. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Esse amém está muito fraco, tá? Eu sei que está chovendo, precisamos de chuva. Eu estava orando. Gente, eu fui para Minas Gerais há uns 15 dias atrás. Lá estava uma seca terrível, terrível, terrível. Vocês não têm noção. Os animais, os gados, não tinham nem o que comer, dava dó. Eu disse para o Senhor, Senhor, quando eu sair daqui, manda água nesse lugar. Mas está chovendo lá onde eu fui, viu? A irmã me ligou e disse, ouça o barulho da chuva. Que coisa gloriosa. Então, irmãos, chuva é bênção. São Paulo estava precisando. No interior de São Paulo, a gente que viaja, você não tem noção a crise que está lá de falta de chuva nas lavouras. Aí sobe o preço de tudo, você vai reclamar do quê? Se chove demais, a culpa é da chuva. Se chove de menos, é a seca. Então vamos agradecer a Deus por tudo, amém? A paz do Senhor agora melhorou, é assim que eu gosto. Comigo é assim, ou vai ou racha. Glória a Deus pela vida do pastor Eduardo. Sabe aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? É ele. Pensa no homem que bateu. Missionário, quando é que você vem? Tal dia você pode vir. Tal dia você pode vir. E eu estava em Belém do Pará. Não é ali na esquina não, viu gente? É 3 horas, onde eu estava, 3 horas e 30 minutos de voo, mais 3 de estrada. Aí eu disse para o Senhor no sábado, como que eu vou chegar em São Paulo, que eu ia chegar ontem à noite. Falei, Deus, para ir na terça, que a pessoa aqui vai fazer 65 anos. Eu sei que não parece. Obrigada. Mas a coluna está gritando. Quem tem problema de coluna sabe o que é. A pastora aqui sabe. E o meu é menos grave do que o dela. Eu disse, Deus, como que eu vou chegar em São Paulo? Minha filha falou, mãe, você é doida. De fazer uma agenda na terça-feira, mãe, você tem que descansar, porque meus pés ficam desse tamanho. Sabe aquele pão que sai do forno? É o meu pé. Eu disse, Deus, se o senhor está nesse negócio, faz alguma coisa, eu preciso. Quando eu cheguei em Belém, já fui direto na loja da Latam. Eu falei, querida, eu tenho o seguinte, eu tenho um voo para São Paulo de segunda-feira. Só que esse horário vai me deixar meio agoniada. Eu tenho um compromisso na terça. E se eu chego na segunda noite, eu não vou ter como atender. Eu preciso. A moça disse o seguinte, olha, domingo à meia-noite, a senhora entra no site da Latam e pede, solicita a troca de horário. Eu falei, quantos voos tem? 3 voos. Tem um na madrugada. Falei, na madrugada não dá, porque o culto vai acabar lá por umas 10 horas. Tem um cedo, de manhã cedo, e tem outro às 15, acho que 15, 16, 17 horas. Eu sei que eu ia chegar quase 10 horas da noite em casa. Eu falei, eu quero da parte da manhã. Mas Deus é tão maravilhoso, por isso que eu falo, gente, vale a pena você confiar em Deus. Você colocar nas mãos de Deus. Eu cheguei no hotel e disse, Senhor, me ajuda que eu preciso voltar segunda de manhã. Eu só falei com ela, entrou, pegou meu CPF, viu o número do código de reserva, né? Eu esqueci de entrar meia-noite no site da Latam. Eu esqueci. Estava muito cansada, é um calor terrível. No sábado, final de tarde, começa a chegar e-mail. Seu voo foi alterado. Eu, oi? Trocamos o seu horário. Eu falei, mas eu não falei nada. Eu só conversei com a funcionária. Mas Deus entra em sistema e muda tudo. Porque esse é o nosso Deus. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Tem hora que... Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem hora que aquela notícia que você não quer receber, ela vem e você fala assim, acabou, desmoronou. Tem gente assim hoje. E agora, o que fazer? O que fazer diante de uma notícia que você vê aquele não bem grande? Não! Vamos colocar na mão de Deus. Abra sua Bíblia no livro. Eu gosto demais dessa história, que é você vê assim Deus fazendo coisas que você não consegue entender. No livro de Jó. Jó. Deixa eu ver aqui. Eu troquei de Bíblia. Tem Bíblia que eu já vou em cima, né? Essa que fazia tempo que eu não usava ela.
capítulo 8. Aleluias. Deus abençoe o pastor Ronaldo, que atravessou a Macedônia para chegar lá em Perus. Quem conhece Perus? Gente, Perus existe, tá? Tá? Por favor, não me abandonem. Tem uma mão lá que levantou. Antes eu pensava que Perus era interior. A minha família achava que Perus era interior. É o último bairro que pertence a São Paulo. É um distrito. É muito grande. Tem 200 mil habitantes. Muito grande mesmo. Capítulo 8. Jó, capítulo de número 8. Amém. Você pode se colocar sobre os seus pés, por favor, em nome de Jesus? Jó, capítulo 8. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é? Oh, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é? Então pronto, seja o tempo da prova, o tempo da bonança, Ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Jó, capítulo 8, no versículo 1. Aleluias. Eu gosto demais de falar de Jó, viu? Mesmo em meio a tantas provações, tanta dor. Jó, capítulo de número 8. Grande é o Senhor. Nos diz assim, quem já encontrou, diga amém. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Vou repetir esse versículo 7. Bildade falando para Jó: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Quem pode dizer amém? Aplaude ao Jesus, tome seu assento. Aleluias. Por que eu gosto do livro de Jó? Quando eu não entendia, isso há muitos anos atrás, eu dizia assim comigo: meu Deus, como é que pode? A Bíblia diz que Jó é um homem abençoado, um homem reto, um homem fiel, um homem leal. E como é que Deus teve coragem de dizer assim, de permitir que esse homem chegasse ao que chegou, a situação que chegou? Como é que pode passar por uma provação dessa tão grande? Eu não entendia. Eu achava que Deus tinha sido injusto com Jó. Se fosse lá um crente meia boca, não estava nem aí, não tem compromisso com Deus, mal aparecia na igreja, vou trazer para os dias de hoje, né? Aquele crente 6 horas, mas não, Jó era um homem que fazia sacrifício pelos 10 filhos. E para cada filho era um sacrifício. E às vezes você só tem um filho e está reclamando, não quer fazer um sacrifício pelo filho. Cada filho era um sacrifício que ele apresentava a Deus. Jó era um sacerdote da família, como você também é. A mãe é uma sacerdotisa, o pai é um sacerdote. Aí você encontra esse homem passando por uma situação tão difícil. Você fala: meu Deus, como é que é esse negócio? Eu não estou entendendo. Mas os anos foram se passando, e eu fui meditando, pensando comigo. Falei: poxa vida, alguma coisa Deus, algum segredo, algum mistério, alguma coisa Deus está escondendo no meio dessa história. Alguma coisa Deus quer fazer, e a gente não entende na hora. Aí você vai lá no primeiro capítulo, o que é que diz? Havia um homem na terra, né? De Uza, era um homem abençoado, rico, tinha gado, ovelha, camelo. Todo mundo aqui já viu muitas ministrações sobre Jó. Mas aqui é diferente. Porque Bildade, ele estava dizendo assim: Jó,
Eu acho que você não foi muito reto com Deus. Jó, você acha que Deus comete injustiça? O homem aqui na terra perverte o direito do justo. O homem aqui na terra, ele não está nem aí com leis. Mas você acha porventura que Deus vai perverter a justiça? Se teus filhos pecaram, é mais ou menos assim, eles pagaram pelo que fez. Se teus filhos pecaram, eles mereceram a morte que teve. Mas Jó tem um problema, ainda tem uma esperança. Qual é? Se tu orares, se tu clamares ao Senhor, ele faz aqui uma profecia. O teu início foi pequeno, porque a bênção iria vir em dobro lá no final. Entenda que às vezes a tua história pode ter começado de forma não muito boa. Eu me lembro uma certa feita, eu fui pregar numa cidade interior de São Paulo, e Deus mandou eu falar com um moço que estava lá. É bem interior, assim, um pouquinho saindo de São Paulo, tipo, parece que Cabreúva, Jundiaí. E ele veio, eu não tinha carro, ele veio me trazer em casa. Pensa num carro que só Jesus, é o anjo que me trouxe. Não. Eu pensava assim comigo, meu Deus, tem misericórdia. Tinha tanto carro melhor na porta, tinha, cada carrão, mas Deus escolheu ele para me trazer em casa. Irmãos, pensa. Jesus, para eu entrar, não era carro de 4 portas. Foi um sufoco, porque eu cheguei assim, tem hora que a gente trava na porta, né? Eu não sou tão gorda, mas dependendo. Só Jesus. Pegamos a rodovia e vem. Quando ele chegou na porta da minha casa, eu disse, irmão, Deus abençoe a sua vida. E quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus vai te abençoar muito. Ele tinha acabado de receber a última parcela do seguro. Desemprego? Não, de seguro-desemprego. A última parcela do seguro-desemprego ou seguro-desespero. Eu vou contar isso para aumentar a fé de alguém. Estava preocupado porque a parcela que ele recebeu não ia dar para cumprir os seus compromissos. Eu não conhecia o rapaz. O pastor chamou ele e disse, não, eu levo a missionária. Se ela não se importar de ir nesse carrinho simples, aquele Gol bolinha. Eu fiz aula com ele aqui na Zona Leste, aquele Gol. Falei, não, irmão, o importante é chegar em casa. Eu queria chegar em casa. Eu só não ia de jegue porque não tinha jegue. Eu tenho até medo, mas de carro eu iria. Eu falei, irmão, se você soubesse como Deus vai te abençoar, mas pensa o que Deus falou na minha boca. E nunca mais viu o rapaz. Passou-se de 4 a 5 anos. A esposa dele chorava, vocês não têm noção, pagando aluguel. Tinha acabado de ganhar o 3º filho. Enfim, estava o caos. Deus gosta de mexer no caos. Foi lá em Gênesis. A terra estava vazia, no caos. E Deus disse, haja luz e houve luz. Nunca mais eu vi o rapaz. Nunca mais tive contato com ele. Porque foi aquele dia, ele me levou em casa, agradeci. Foi muito atencioso comigo, esperou eu entrar. Passou-se por volta de 4 a 5 anos. Quando foi agora? O ano passado. Foi o ano passado? Foi. O ano passado ele me mandou uma mensagem. Missionária, peguei seu contato da sua igreja. E eu queria abençoar a tua vida. Eu não sei se a senhora vai lembrar de mim. A minha vida estava um caos aquele dia. Eu fui levar a senhora com tanta vergonha que o meu carro estava... O carro fazia um barulho que eu pensei comigo, o motor está soltando. Não, você não tem noção. O carro estava problemático, pneu careca e chovendo como hoje. Tudo aconteceu aquele dia. E Deus usou a sua boca no portão da sua casa. Missionária, se cumpriu tudo. E Deus disse assim, dentro de 120 dias vou mudar a tua história. Você pode dar um glória a Deus? Porque para Deus, irmãos, não tem caos que Ele não resolva. Não tem. Alabara, soube darai. Não tem problema. Alabia, soube. Ele disse, cumpriu tudo que a senhora falou. E eu quero mandar uma oferta de amor. Falei, nossa, que milagre, ele lembrou de mim, Jesus. Missionária, pensa
pensa o que Deus fez. Quando ele começou a relatar o que aconteceu dentro daqueles 120 dias, eu comecei a chorar. A esposa dele disse assim para ele: amor, como que vai acontecer isso? Como? Ele disse: não sei, mas se Deus falou, está falado. Bildade, aleluia. Ele estava dizendo assim: ó, todos os caminhos de Deus são justos. E são, os nossos não. Deus é campeão em defender a tradição. Jó queria explicar que o que estava acontecendo, Bildade com Jó, Deus não mudaria o decreto. Deus é justo. E os justos são abençoados, mas o perverso é punido. Só que Bildade não percebeu. Deus usou a boca dele, disse: o meu primeiro estado vai ser pequeno diante da segunda casa que vai vir. Porque a Bíblia diz no capítulo 1 que as tragédias foram vindo, e os amigos de Jó por uns dias choraram com ele, se lamentaram junto com ele. Mas depois começaram a acusar. Se eu fosse você, eu confessava, viu, Jó? Algum pecado você cometeu. A pessoa já está na prova, ainda vem alguém acusar, é terrível. Jó, se eu fosse você, olha, você pecou, Deus não ia te provar desse jeito. Porque naquela conversa, aquele diálogo que Satanás traçou com Deus, foi para tentar roubar a fé de Jó. Ele disse: olha, sabe por que ele está na sua casa? Dá uma olhada na casa que ele tem. Dá uma olhada no carro, ele troca de carro a cada 6 meses. Vou trazer para os dias de hoje. Os filhos, netos, estudam nas melhores escolas de São Paulo, frequentam os melhores shoppings, vão nos melhores restaurantes. Você é conversa de pregador aqui, tá? Você acha então que Jó não teria motivo para te adorar? Agora tira tudo dele para você ver. Eu vou provar para você que ele é fiel, porque você deu tudo, você cercou ele de bens. A Bíblia diz que você cercou ele de bens. Mas Jó reconhece que tudo que ele teve foi Deus que deu. Nu eu saí do ventre da minha mãe, para lá eu vou voltar. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se porventura você teve uma perda na sua vida, se teve alguma assolação na sua vida, Deus está falando para você: não lamenta, não murmure, me agradeça, porque lá na frente você vai entender por que eu fiz isso. Eu falei para o pastor lá na sala: só vive o propósito que aguenta o processo. Eu vou repetir: só vive o propósito de Deus quem suporta o processo. E Deus não prova a nós além daquilo que possamos suportar. Não aguento mais. Eu vivi uma situação um tempo, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Eu ficava o dia inteiro: Jesus, não aguento mais, eu estou no meu limite. Minha filha falou assim para mim: mãe, para. Enquanto você ficar falando que está no seu limite, Deus não vai te dar vitória. No dia que você fechar a boca e agradecer, tua vitória vem. Dito e feito. Dito e feito. Quando eu parei de falar que estava no meu limite e não aguentava mais, Deus bradou com vitória. O processo era doloroso. Eu dizia: Deus, não aguento, está difícil, está difícil. A minha filha disse: mãe, enquanto você reclamar e dizer que não aguenta mais, Deus não vai te dar a sua vitória. Então aprenda isso, irmã, irmão. Olha ao seu redor e veja o quanto Deus já fez. Jó, ele simplesmente se levanta, diz o capítulo 1, rasga suas vestes, seu manto, sinal de humilhação, raspa a cabeça e se lançou em terra. E o que? Adorou.
Aleluia. Quem sabe hoje você reclamou de uma situação. Quem sabe hoje você em conversa com alguém disse: não dá mais, está difícil. Quem sabe hoje você disse: Deus, olha, o meu limite é aqui. Mas Eclesiastes diz: é melhor o fim das coisas do que o início. É melhor o fim. Esse profeta Bildade foi profeta. O teu primeiro estado vai ser pequeno diante do que Deus vai fazer lá na frente. Parece que eu vejo Bildade falando assim: Jó, você tinha que passar por isso para entender que Deus está no controle. Bildade era o segundo amigo de Jó. E ele inicia um discurso. Coisa mais chata, eu vou falar por experiência própria. Quando você está na prova, você quer ouvir palavra de conforto, né? Ouvir alguém para te fortalecer. Aí a pessoa vem com um discurso. Então fala assim: cala a boca, você não sabe de nada. Não dá. Bildade chega no discurso. Apesar de usar poucas palavras, ele traz argumentos pesados. Ele se tornou ali um fariseu. Essa que é a verdade. Porque o próprio Jesus condenou o farisaísmo. O próprio Jesus, está lá em João capítulo 9, versículo 3. Ele condenou o farisaísmo. Quando ele curou um cego, disseram assim: mas por que ele é cego? O pai dele pecou, a mãe dele pecou. Jesus disse: nem o pai nem a mãe, nem o pai nem a mãe pecou. Foi para que se manifestasse a glória e as obras de Deus. Você está passando prova no processo, aí a pessoa vem trazer um discurso pesado, tentar te derrubar, porque eu já passei por isso. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Você acha que a pessoa vai te dar uma palavra de ânimo, vai te abençoar, que nada, vem te criticar na cara. Eu passei por isso. Você não é mulher de Deus? Por que sua vida está assim? Tu não é profeta? Eu já ouvi muito isso. Eu me calei e Deus me justificou. Aí Bildade chega em Jó. Os seus filhos morreram daquele jeito. Além da dor, tem que ouvir isso. Seus filhos morreram daquela forma porque pecou contra Deus. Já imaginou, você está sofrendo com perdas, com morte. Aí vem um suposto pseudo amigo, diz assim: teus filhos estão pagando por tudo que fez. Porque se eles andassem corretamente, eles não teriam tido essa morte. Uma certa feita, essa irmã já dorme no Senhor. Nós estávamos conversando e ela disse: sabe quem morreu? Fulano. Eu falei: meu Deus, sério? Morreu numa morte tão terrível, Cristina. Eu falei: meu Deus, por quê? Ele trabalhava nesses caminhões coletor de lixo. Naquela época não era os saquinhos de lixo, era muitos anos atrás. Eu era jovenzinha. Há pouco tempo, viu? Pouco tempo. Era a lata de lixo, vocês lembram? A moçada de hoje não sabe, a gente queria um pouquinho. E ele esqueceu de pegar uma lata de lixo no muro de uma senhora lá em Santo Amaro. Ele voltou, estava chuvoso, chovendo. O coletor passa a noite, caminhão. Ele voltou correndo para pegar aquela lata de lixo, escorregou. E o motorista não viu ele, deu a ré. Pegou ele, irmãos. Esmagou o corpo, chamava Tarciso. Deixou 5 filhos, a mulher grávida do 6º. Mas para mim ele estava no pecado. Eu falei: como é que é, irmã? Você sabe o que você está falando? Porque crente que é crente desse jeito, tá? Eu ouvi da boca da irmã. Crente de verdade, Deus não ia permitir uma morte dessa. Eu falei: irmã, você conhece Bíblia? Você lê Bíblia? Lê? Não lê, não. Se você lesse Bíblia, você saberia que Deus permitiu Jó passar por tudo que passou. Leal, se desviava do mal, fiel a Deus. E por que ele tinha que passar por isso? Bildade fala assim: teus filhos morreram, mereceram essa morte porque estavam em pecado.
Jamais podemos comparar nosso senso de justiça com o senso de justiça de Deus. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Jamais podemos fazer essa comparação. Cada ser humano nesse mundo tem algo para passar de segundo a vontade de Deus. Não adianta. Eu passo prova de um jeito, a irmã passa a prova de outro jeito. Mas enfim, tudo contribui. Nem todos os servos de Deus experimentam o alívio que Jó experimentou antes da sua morte. Mesmo tudo isso, aleluia, não tem ninguém igual, ninguém. A justiça do homem é rápida para perdoar, rápida para salvar, mas Deus é soberano. O nosso maior sofrimento é o seguinte: quando somos atingidos pelo mal de quem não conhecemos, de quem não sabemos. E Jó passou por isso, aleluia. Deus é tão maravilhoso. Veja a história de Ana. Ela sofreu injustiça de uma pessoa que zombava dela e dizia assim: olha, todo dia Penina irritava a Ana. Já imaginou você ter que morar com Penina, acordar de manhã, andar de cara com a infeliz na sua frente? Se fosse você, sabe o que você faria? Tenho certeza que você faria isso. Chegava no marido e falava assim: seguinte, hoje você vai ter que escolher entre eu e ela. Não dá para conviver as duas juntas. Mas essa mulher, mesmo sendo atingida com palavras que feriam a ela, que a humilhavam, ela foi aonde? Lá no templo em Siló, falar com Deus. Ela levou a Deus a sua tristeza e a sua amargura, ao ponto que nem o sacerdote ele entendeu a atitude dela. Tem pessoas que têm atitudes que a gente não entende. Ah, mas se eu fosse fulana, eu juntava os trapos dele e mandava ele embora. Se eu fosse cicrana. É muito fácil quando você não está no lugar da pessoa. Não é assim? Quando você não está sofrendo o que a pessoa está sofrendo, quem está do lado de fora não sabe o que está passando dentro. Eu vinha conversando com o pastor Ronaldo no carro, e ele falou: quem olha para a senhora não sabe, né? A senhora viajando. Todas as empresas já me conhecem. Bom dia de novo aqui, senhora, bom dia. Lá vamos nós. Latam, Gol, Azul. Por enquanto Brasil. Mas ninguém sabe. As dores, o cansaço, as decepções, os hotéis que eu fico. Esse último agora só Jesus. Só o Ronaldo ouviu. Ele não ouviu nem a metade. Eu ia pegar o telefone e ligar para a irmã e reclamar. Deus disse: fica caladinha, não fala nada. Aguenta os 3 dias aqui. Mas Senhor, eu passei em frente a um hotel naquela cidade que eu estava. Lindo, lindo, lindo. A entrada, só a entrada assim, a arquitetura é a coisa mais linda. Tem um segundo também. Falei: poxa vida, por que não me colocaram naquele hotel ali, gente? Lindo, bonito. Nossa, eu olhava assim. O segundo então nem se fala, me colocaram no terceiro. Sabe o que me veio na memória? Naamã. Quando o profeta disse: vai mergulhar no Rio Jordão. Peraí, vamos trazer para os dias de hoje. Era para mergulhar no Tietê. Fedorento, nojento. Mas tem outro, tem fulano, tem um rio tal. É no Jordão, é na humilhação que você vence. Talvez o teu Jordão hoje está sendo muito ruim, está podre, não está legal. E o moço do homem disse: escuta, meu senhor, do general, um homem com patente, por que o senhor não vai fazer o que o profeta disse? O profeta não poderia chegar assim: receba a cura, receba a cura. Ele sai limpo da lepra. Deus prova o nosso coração. A gente quer que as coisas fiquem adequadas ao nosso gosto. Bildade traz o discurso tão pesado, tão triste. O maior problema, o sofrimento, não é quando você ouve uma história de alguém que você não conhece, mas de aquela pessoa que se diz amigo, daquela pessoa que diz amiga. Ele era o segundo amigo de Jó, e vem trazendo esse discurso pesado para Jó. Jó foi esquecido pelos seus irmãos.
pela sua família, pelos amigos, que no início tentaram consolar Jó. Mas aí cada um trouxe um discurso. E cada discurso dos seus amigos, a dor de Jó aumentava. Você já está no fundo do poço. Aí vem a pessoa e dá mais uma palavra para acabar de matar. Se é de um estranho, tudo bem. Mas a pessoa que se diz amigo. Até que Ana chega no templo e começa a fazer uma oração em silêncio. Não saía nada. Nenhum som da sua boca. E sacerdote Eli diz assim: estou gostando dessa mulher orando desse jeito. Para que essa mulher se esgoelando, chorando desse jeito? Tu estás embriagada, Ana? Não, meu Senhor. Das minhas amarguras estou falando com Deus. Aí Bildade disse assim para Jó: nós conhecemos o dia de ontem só. O de amanhã pertence a Deus. Nós somos de ontem e não sabemos nada. O amanhã, a Bíblia diz: porque ficais ansiosos pelo dia de amanhã. Tem gente sofrendo por antecedência. Calma, que Deus está no controle. Aleluia. A nossa vida é limitada ao agora, ao hoje. Mas o amanhã está nas mãos de Deus. Ninguém sabe daqui a 50 anos, se Jesus não vier até lá. Mas daqui a 50 anos, se ele não vier, que eu acho difícil ele não vir, eu vou estar com 105 anos. Se for para mim chegar uma velhinha assim durinha para pregar, não vou estar pregando, mas assim, né, dá para fazer uma comida, cuidar do meu jardim, que eu amo planta, cuidar dos meus bichinhos, que são meus cachorrinhos, tá bom demais. Dá para ir para a igreja cantar. A nossa vida é limitada agora. Agora, o hoje, ao agora. Nós não sabemos amanhã. Só sabemos que o amanhã pertence a Ele. E o que está no projeto dEle, o que está dentro da vontade dEle, vai se cumprir. Creia. O que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida, ainda que venham os percalços, que venham as adversidades, como foi cantado aqui, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide. Olha que fé é essa. Porque Abacuque começou a questionar Deus diante de tanta coisa ruim. Ele começou a olhar a sua volta, Senhor, olha o que eu estou vendo: tragédia, injustiça social, poder judiciário se corrompendo, maldade, injustiça cometido pelos grandes, com a viúva, com o órfão, as leis que não são cumpridas. É o que estamos vivendo hoje. E Abacuque olha só ao seu redor, aleluia. Mas quando Deus fala com ele, ali no capítulo 2, ele resolve ir para a torre de vigia, ficar lá esperando a resposta de Deus. Fique na torre, porque Deus tem resposta. Não saia da torre não, aleluia. Não desça da torre, fique lá. Se não vem a resposta hoje, vai vir o mês que vem. Abagai, Assuri, Abandarai. Aleluia. Se não vem do jeito que você pensou, que do jeito que você arquitetou, vai vir. Não importa. Eu lembro que eu estive numa igreja pregando no interior. E Deus mandou entregar uma palavra profética para uma moça. Todo mundo, na hora, a igreja estava lotada, todo mundo riu. Eu disse assim: moça, fica de pé. Ela ficou. E comecei a falar o que Deus mandou. Eu disse assim: você é solteira e tem orado muito a Deus por um casamento, né? Isa disse: é. Está se sentindo a titia, a última cocada, né? A última bolacha do pacote. Deixa eu te falar uma coisa. Você fica esperando aquela bênção tua, que vem no papel de presente bonito, com laço de fita, vem até com perfuminho, não é? A pessoa até perfuma a embalagem. Você fala assim: nossa! Você olha para a embalagem assim, o olho brilha, né? Falei para ela assim: sabe como é que vai vir teu marido? Olha o que Deus mandou, parece coisa de doido. Teu marido, a embalagem, ele vai vir dentro de um saco de supermercado. Para que eu falei isso? Numa sacolinha de supermercado. Mas
A moçada riu dela. Sabe o que aconteceu? Sabe com quem ela casou? Ela trabalhava de caixa em uma das lojas de supermercado. Era uma rede naquela cidade. Ela casou com o dono. Fechou a boca de muita gente. Todo mundo que riu. E aí, quer dizer que vai vir numa sacolinha no supermercado. Eu falei assim, larga de ser hipócrita. Vocês não sabem o que Deus vai fazer na vida dessa moça. Quer dizer que vai vir na sacolinha no supermercado. Fica atento. Pensa como tirar a onda dela, gente. Você sabe como que jovem é, né? Nossa, Deus. E que aqui à frente vocês vão ficar de boca aberta. Sabe com quem ela casou? Com o dono de toda a rede de supermercado. Ele já estava de olho nela. Ó, eu sou filho de baiano, né? É doje. Que significa faz tempo. Minha avó falava, é doje. O baianês. Quer dizer, fazia tempo que ele estava de olho nela. Quando eu soube, eu falei, tome cheiroso e cheirosa, pra você aprender a não rir. Humildade chega com discurso pesado. Segundo amigo. Jó, os teus filhos morreram daquele jeito? Rapaz, eles pecaram. Agora, se você orar, se você clamar a Ele, Ele vai te ouvir. E o teu primeiro estado vai ser pequeno diante do que Deus vai fazer lá na frente. Nós somos de ontem e não sabemos nada. Aleluia. Somos de ontem, ou seja, a nossa vida é muito curta. Temos poucas oportunidades. Mas se a gente comparar com a palavra de Deus, não há dúvida de que Deus tem coisa para fazer na nossa vida. Aleluia. Deus está dizendo assim, olha, você não entende hoje o que eu estou fazendo. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui, você não está entendendo. Hoje você não consegue entender, você não sabe nada. Aleluia. Mas lá na frente você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Só vive o propósito quem aguenta o processo. Como é que você vai ter experiência se você não passar pelo processo? Como é que você vai subir aqui no altar e dizer assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Mas tem que passar pelo processo. E todo processo tem o tempo de Deus. E Ele fala desse jeito aqui, ó. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado vai crescer em extremo. Quando o irmão mandou a oferta e contou para mim que dentro daqueles 120 dias Deus cumpriu tudo. Eu ainda disse para ele assim, meu irmão, tu vai morar numa casa que você sempre sonhou em morar e nunca teve condição. Pagando aluguel, vivendo de salário, desemprego. São 5 parcelas, né? E quando era a última parcela aquele dia. E agora fazer o quê? Para onde vamos olhar? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Talvez o meu socorro e o teu não vai vir de onde você está esperando, mas ele vai vir. Como eu falei para a moça, a tua bênção vai vir numa sacolinha de supermercado. Todo mundo caiu na risada. Ela levantou a mão e disse assim, eu creio e recebo. Ela teve humildade. Ela poderia sair brava comigo. Que isso, missionária? Isso é coisa que se profetiza para alguém. Uma sacolinha. Não foi várias sacolas. Deus falou uma sacolinha de supermercado. E eu vi a moçada lá fora rindo dela, dizendo assim, e aí fulana, presta atenção na sacola de supermercado quando você for no mercado, tá? Só que o dono da rede de supermercado estava de olho nela fazia tempo. Aí tiveram que morder a língua, porque não entender dos propósitos, não entende os propósitos de Deus. Pastor Ronaldo me falou uma coisa que alegrou muito meu coração.
de algo que Deus vem falando há tantos anos. Eu venho esperando essa promessa, pastor Ronaldo, 28 anos. 28 anos, em 1994, minha esposa era viva. Ele disse para mim: Cristina, para de ser sonhadora, isso não vai acontecer. Talvez eu nem esteja vivo, como de fato não está, porque ele partiu para eu ver isso. Falei: você não vai estar, mas eu vou viver o que Deus falou. Eu vou viver e vou dar o testemunho quando acontecer, e não vai demorar. Não vai demorar. Para onde está a tua fé? Essa semana passada Deus falou, a semana retrasada Deus falou, o início do ano Deus falou. Você é a quinta pessoa ao sexto, se não estiver enganado, que falou a mesma coisa hoje. Aleluia. Bildade não estava percebendo que a boca dele estava sendo boca profética. Jó, o que você está passando hoje faz parte do processo. Lá na frente, é minhas palavras de pregadora, lá na frente você vai entender. Aleluia. Primeiro ele traz um discurso pesado, dizendo: seus filhos morreram do jeito que morreu, porque mereciam. Imagina um pai no meio de um sofrimento ter que ouvir uma acusação dessa. Aleluia. Mas no capítulo 19, o que ele disse, verso 25: eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e vê-lo-ei com os meus olhos. Eu vou viver o que Deus falou. Pega essa palavra hoje, criatura de Deus. Pega essa palavra, porque o Senhor está dizendo aqui, aleluia. Tem hora que alguém vem com palavras pesadas e te machuca. A mudança aconteceria na vida de Jó. Deus iria dar vida longa para ele viver a promessa de Deus. Somos de ontem e não sabemos nada, mas sabemos que temos um Deus que controla o tempo. Ele trabalha dentro de um tempo, de um cronograma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bildade não estava entendendo. Trouxe um discurso pesado, que para ouvido de Jó foi difícil. Mas Deus estava usando a boca desse homem, dizendo para ele que não se preocupasse, porque Deus tinha algo maior. Bildade, ele deturpou a palavra de Deus. Ele deturpa todas as palavras. Ele vem todo o contrário. Aleluia. Jó percebeu, reconheceu o exagero das palavras. Aleluia. Ele estava desesperado. Bildade argumenta que Deus nunca perverteria o direito. A única conclusão possível de Jó, que seus filhos receberam o que mereciam. Ah, fulano merece pagar. Vamos ter cuidado, viu? Uma coisa é você estar no lugar de Jó, outra coisa é você estar do outro lado. Só sabe quem passa o processo. E Bildade admoesta Jó a buscar a Deus. Você quer que a sua prosperidade seja devolvida, Jó? Então vá orar. Vá buscar a Deus. Se de madrugada tu buscares, Ele vai se voltar para ti. Aleluia. Aleluia. Bildade usa a palavra puro e reto, como se fosse um homem mais puro e reto, mas não estava entendendo que o processo de Jó era para viver o propósito de Deus. Deus tinha propósito nessa prova de Jó. Aleluia. Deus tinha propósito. E o propósito de Deus não é invalidado, mesmo diante de circunstâncias que eu e você não entendemos. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Eu estou olhando aqui, Deus está me mostrando o número 30. Dentro de 30 dias, 30 horas, 30 semanas, não sei o que é para alguém que está aqui, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas olha, busca Ele mesmo. Aleluia. Não fique esperando as coisas acontecer, não. Toda bênção tem um preço. Vá para o joelho e clama mesmo. Ana foi para o templo com o coração arrebentado, triste e humilhada, porque Penina irritava. Mas ela saiu de lá diferente, porque o sacerdote, depois que ouviu a argumentação de Ana, sabe o que ele respondeu? Vá em paz, que o Deus de Israel conceda a petição que você pediu. Fique em pé você agora.
Ala xurebácia. Caia mão de oravécia. Alabás. Aleluia. 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 Bildade estava dizendo. Olha aqui a interpretação que eu senti aqui no capítulo 8. Jó, a partir de agora, a partir dessas palavras, isso é palavra de pregadora, mas eu estou sentindo de falar isso. A partir de agora, Jó, Deus está iniciando um novo tempo na sua vida. A partir desse processo, Jó, eu estou sentindo de falar isso. Ele não estava entendendo. A partir de agora, tudo que você perdeu, Deus vai trazer o melhor ainda para você. Mas tem que suportar o processo. Tem que suportar as acusações. Tem que suportar as humilhações. Tem que suportar tudo isso. Parece que eu vejo Bildade falando: olha aqui, Jó, a partir desse momento vem vindo algo que você vai dizer: não tô acreditando. Vai vindo algo para você, Jó, aleluia, que Deus vai justificar você. Em poucas palavras, Deus usa a boca de Bildade para dizer para ele: olha aqui, o teu princípio na verdade vai ser pouco diante daquilo que Deus vai fazer. Prepare o seu coração, aleluia, é para a glória de Deus. Bildade não estava entendendo. Tem hora que ninguém vai entender o teu processo. Tem hora que ninguém vai entender porque você tem que passar por isso. Eu estou falando pela graça de Deus a quem me ouve essa noite. Não murmura, não questione Deus. Simplesmente adore Ele essa noite. Dá Ele a glória, a honra, mais missionária. O processo está doloroso, tá, mas faz parte da tua vitória. Oh, Rabara, Shuri Calamancho, Alaiabara, Shuri. Ei, Jó, a partir de agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: Jó, a tua vida vai começar a mudar a partir dessa data. Imagina a esperança que não brota no coração de Jó. Foram 10 filhos mortos, perdeu tudo que tinha, mas eu acredito que Jó entendeu as palavras de Bildade. Jó, você vai vencer. Jó, o Todo-Poderoso vai usar de misericórdia sobre a sua vida e vai te dar vitória. Quem crê assim? Aguenta o processo. Aguenta o processo. Lá na frente você vai entender por que tudo isso teve que acontecer. Primeiro, para você ter experiência com Deus. Porque se você não passar pelo processo, você nunca vai entender o propósito de Deus na sua vida. Nunca. Tem que passar pelo processo. É difícil. Tem hora que todo mundo te deixa sozinho. Ninguém te apoia. Ninguém te dá uma palavra de esperança. Mas a palavra de Deus dá essa esperança. Deus está dizendo para você nessa noite: a partir de hoje eu estou dizendo que o que eu vou fazer na sua vida, muitos vão dizer assim verdadeiramente: Deus é Deus fiel que não mente. Oh, aleluia. Existem questões aqui, tem pessoas que entrou aqui nessa noite com dificuldade de entender o propósito. Talvez você diga assim: missionária, Deus me fez promessa, igual Deus fez há 28 anos atrás para mim. De uns tempos para cá Deus está falando direto, por boca de pessoas que não me conhecem, não sabem da minha vida. Mas eu entendo que tudo tem um propósito, sim, e tem um tempo. Aleluia. E Bildade diz assim: embora o teu começo foi pequeno, era pequeno para Bildade. Bildade não estava se referindo ao passado, mas ao presente. Agora Deus se dispõe a trabalhar. Você consegue entender isso? A partir daquele momento, eu estou falando aqui o que eu estou sentindo. Bildade estava dizendo assim: Jó,
A partir de agora, Deus se dispõe a trabalhar. Aleluia. Para te fazer prosperar melhor do que a primeira casa. Jó, o teu começo, na verdade, foi muito bom. Mas agora, Deus pode fazer muito mais, além daquilo que pensamos e pedimos. Você pode dar uma glória a Deus? Jó, o teu último estado vai ser muito melhor do que o primeiro. Ele profetiza. É difícil acreditar. Alguém que chega com um discurso pesado, dizendo que seus filhos tiveram a morte que mereciam. Imagina a dor desse pai ter que ouvir isso da boca de um amigo. Aleluia. Mas Jó estava entendendo, aleluia, que ele estava passando por uma experiência muito forte com Deus, muito profunda com Deus, para que esse livro chegasse a nós, entendêssemos os propósitos de Deus. Jó desejou que a sua história fosse escrita numa caneta, com algo escrevesse numa pedra. Aqui tem a pedra viva, a pedra de esquina, a palavra de Deus. Jó disse: se a minha vida, a minha história fosse esculpida numa pedra, ele não imaginaria que a sua história atravessaria séculos, séculos e gerações, para chegar até nós e mostrar o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você está esperando em Deus, deixa eu te falar uma notícia boa. Falta pouco para Deus realizar na tua vida aquilo que Ele falou. Não questione Deus, não. Vá para a tua casa em paz. Vai para a tua casa em paz. Somos apenas de ontem, não sabemos de nada. Aleluia. Mas Deus está dizendo: olha, a partir de hoje, de agora, eu estou trabalhando neste processo para você viver o propósito. Eu vou repetir: eu estou trabalhando neste processo para você viver o propósito que eu determinei. Levante a sua mão, dê glória a Deus. Quero orar pela sua vida. Põe a tua mão no seu coração agora. Se desligue da terra, porque Deus, aleluia, está com seus ouvidos atentos para poder ouvir a nossa oração. Pai de amor e bondade, de misericórdia, neste momento, Senhor, levamos o nosso coração até o trono da graça. Eu elevo a minha súplica até a Ti nesta noite, Pai, nesta campanha, pedindo ao Senhor a Tua bênção aos Teus filhos. Mesmo com a noite chuvosa, louvamos a Deus pela chuva que caiu. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, pastor, aleluia, que foi me buscar em casa, o seu pastor Ronaldo, a todos os Teus filhos que me viram, aleluia, que assistiram, aleluia, que nessa noite estão recebendo essa palavra profética. O último estado será melhor do que o primeiro, porque Deus vai fazer acrescentar aquilo que ninguém acredita. Talvez alguém olhe para você, aleluia, diga que você é improvável, não vai acontecer nada. Mas Deus, eu quero declarar nesta noite, de em cima da Tua palavra, que haverá surpresa na terra, na vida de crente. Haverá surpresa na vida de crente, Senhor, e o Teu nome é de ser glorificado. Quem acredita, diga glória a Deus. Glória a Deus e glória a Deus. Aplaude a Jesus, porque Ele merece. Deus abençoe. Repita comigo: dia 6 vai cair na quinta-feira. Eu vou estar aqui. Olá, hein? Serão 3 quintas-feiras. Diga, serão 3 quintas-feiras. Faça um propósito com Deus, bora. Faz um propósito com Deus. Eu gosto de desafio. Faz um propósito com Deus, para você ver o que Deus vai fazer. Eu lembro, só para encerrar, há alguns anos atrás, eu ajudei um pastor na zona norte de São Paulo. De quinta-feira, pastor Carmelo, um grande amigo, um grande homem de Deus. E fizemos uma campanha de 7 quinta-feira, ou foi 3, não me lembro. Memória de pregador é uma bênção. E eu falei para a igreja: vamos fazer um propósito. Tinha uma irmã que tinha uma causa na justiça há 26 anos. Os advogados falaram para ela assim: nós não temos uma esperança de ganhar. Já foi prescrito. 26 anos. Eu ministrei na primeira quinta. Na segunda, ela já estava lá dando testemunho. Quando ela foi notificada que tinha ganho a causa, o advogado falou assim: eu não tinha mais esperança.
Ela disse: sabe por quê? Porque o senhor não conhece o Deus que eu sirvo. Meu irmão, para Deus nada é impossível. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá na sua casa, nas suas dependências, nas suas necessidades. Deus está trabalhando, viu, meu querido? Levanta a sua mão, você, meu jovem. Chega até aqui. Olha para mim. Descansa o teu coração. Dê a sua mão direita. Descansa o teu coração. Porque Deus vai trazer uma alegria e um cântico de vitória, de agradecimento nos teus lábios. Você batalhou tanto por algo e parece que tudo desmoronou. Você lutou tanto com todas as forças tuas. Agora é a força de Deus que vai pelejar. É a força do Senhor que vai entrar nesta causa por sua vida. Descansa o seu coração. Você vai subir neste altar ainda e não vai demorar, para dizer: Deus falou. Eu estou aqui para testificar e testemunhar que Deus é na vida da missionária Cristina. A glória não é minha, não quero glória para mim, mas ao nosso grande Deus. E Ele sabe a angústia que estava dentro do seu coração. Vou usar as frases do sacerdote ali: vai para a tua casa em paz, que o Deus de Israel te conceda a petição que pediste. Quantos podem aplaudir a Jesus? Olá, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Cristina Maranhão. Sejam bem-vindas ao canal Mulheres de Fé Oficial, onde eu posto os meus vídeos de pregações e faço minhas lives aqui no YouTube. Se inscrevam neste canal, compartilhe essa novidade que chegou agora. Estou com vocês no YouTube, canal Mulheres de Fé. Se inscrevam lá. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.